Pode falar, gente. Sejam tímidas. Boa noite, tudo bem? Como é que você Boa tá? noite, Bianca. Boa noite, Adriana. Boa noite, Vânia. Boa noite, Jéssica. Boa Boa noite, noite. Karen. Boa noite, Claudete. Boa noite, Vanessa, minha comadre. Boa noite, Michele, minha moderadora de logo lá do comecinho, né, Michele? Boa noite, A Suelen tá aí também. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, hoje o tema foi bem disputado, né? Então, eu não preparei nenhuma apresentação hoje para nós, porque não sabia até o último minuto qual é que ia ser o tema da nossa reunião de hoje. Mas é lealdade sistêmica e merecimento. Venceu por um voto o lealdade sistêmica lá no grupo VIP, né? Então a gente vai dar uma combinada nos dois e vai fazer um movimento dos dois temas, né? Vamos ver o que sai aí. Todas prontas? Todo mundo pronto? Certinho. Olha só. Lealdade sistêmica, tá, gente? Vou falar olhando para essa câmera. Tô com dois computadores. Tô com um computador e o celular. Lealdade sistêmica. Lealdade sistêmica, o que que isso significa? Significa que a gente repete os padrões dos nossos pais. A gente repete a vida dos nossos pais. Então, se você olha para trás, você olha lá para tua infância, ou até mesmo hoje, e você não gosta da vida dos pais de vocês, pensem se vocês não estão fazendo algo parecido e transformando a vida de vocês em algo parecido com o que os pais de vocês fizeram da vida deles. A lealdade sistêmica, ela pode acontecer de duas formas, tá? Por exclusão, tá? Ou por lealdade mesmo, ou por muita proximidade. Eu sempre costumo dizer, quando é muito próximo a um dos pais e se afasta um pouco do outro pai, né? Por exemplo, eu me dou muito bem com a minha mãe, mas não me dou bem com meu pai. Não, minha mãe é minha brother, minha mãe é tudo para mim. Minha mãe é tudo para mim, né? Quem já conhece alguém que falou isso? Ou tem alguém aqui que fala isso? Não, minha mãe é tudo para mim. Não, sem minha mãe, meu Deus do céu, minha mãe é minha amiga, é minha parceira, minha mãe é minha confidente. Minha confidente é maravilhosa. Gente, hoje a reunião vai ser mais dinâmica, tá? Então, quem quiser falar, pode subir aqui, abre o áudio, fala, pode me interromper. Quem aqui já viu algo disso? Já viu algo assim? Já viu alguém que diz assim, não, minha mãe é tudo para mim, ou meu pai é tudo para mim? Ninguém? Mas o que acontece? Ótimo questionamento, Jéssica. Ótimo questionamento. Jéssica disse, né? Minha mãe já faleceu, então são bem distantes, pai e mãe. Não, nem sempre, tá? Conheço muitas pessoas que falam assim, Vanessa. É isso aí. No meu caso, mas meu pai, que é meu amigo. O que que acontece? Não importa se os pais eles são vivos ou se eles já faleceram, mas aquela conexão permanece. Aquela visão que você tem de mãe ou aquela visão que você tem de pai permanece, porque ela está dentro de você, ela não está mais neles. Por isso que se eles faleceram, não encerra a não encerra a conexão, não encerra a lealdade. Por isso que a gente pode ter lealdades também, tá? Com avós, com bisavós, com trisavós, e a gente nem sabe, tá? Por quê?
E essas lealdades mais antigas, tá, gente? Eu não vou falar muito delas, não. Que isso é mais para constelação familiar. E eu trabalho na linha sistêmica, mas eu não faço constelação. Então, qual é que é o problema disso? Qual é que é a dificuldade disso? É que a gente vive repetindo padrões. Essa lealdade é um traço marcante em mim. Minha mãe sempre foi distante. Cara, olha só. Posso te usar como exemplo, cara? Então, abre teu áudio aí, conversa um pouco comigo. Me conta um pouquinho como era teu pai. Vamos constelar. Hoje vamos constelar. Quem quiser, hoje vai ser constelado aqui. Não quer abrir o áudio? Não pode? Tranquilo, sem problema. Então, assim, analisa como era o comportamento do teu familiar, tá? Analisa como era o comportamento. Por exemplo, se você... Eu cuidei dela, então eu era muito leal. Não é bem assim, tá, Jéssica? Não é Eu não bem estava assim. conseguindo abrir o áudio. Ah, bom, então explica aí um pouquinho. Como que era teu pai? As coisas boas e as ruins. Meu pai era pavio curto nas coisas ruins, mas ele era uma pessoa muito honesta, muito nobre, bom coração, muito amoroso comigo. Mas ele tinha os pontos negativos, assim, ele falava muito alto, gritava muito. Eu não sei dizer defeitos do meu pai. Eu via muitas qualidades nele. Era um provedor, era um homem de muitos princípios, Uhum. muito honrado, muito honesto. Como é que é a tua questão de relacionamento, cara? Hum, Como é que é a tua questão de relacionamento na tua vida? eu tenho poucos relacionamentos, mas bons e profundos. Você tá num Não tenho, relacionamento? eu sou casada, Casado. Quantos anos? quase 15. Quase 15 anos. É. Tem gente que tem essa lealdade, que nem a Karen, com o pai. Quando é menina e tem o pai como principal parceiro, acontece muito da mulher não conseguir ter relacionamentos, porque ela sente que o pai é o parceiro dela, porque ela sente que o pai é o cônjuge, vamos dizer assim, dela. Tá? Não é o caso da Karen, a Karen tem um relacionamento duradouro, tá tudo certo. Mas muitas vezes acontece isso. Tá? Por quê? Porque o meu pai é o meu ideal de homem. E aí a pessoa não consegue encontrar um homem que seja tão bom quanto o pai para se relacionar. Então isso é um tipo de lealdade, tá? Isso aí só constelação, tá? Só constelando, entendendo um pouco, tá? Então, assim, por exemplo, a Karen não tem problema de relacionamento. Eu imaginei que a Karen poderia ter, mas ela não tem, ela tá no relacionamento, tá tudo certo. Agora, a visão de pai da Karen. Como é a visão de pai dela? Tá? Porque, assim, você tinha um problema, tinha algum problema com a tua mãe, Karen, não tinha? Não tem como. Tinha vários. Minha mãe era uma Vários. pessoa muito racista, minha mãe era contra a libertação dos escravos, a minha mãe era uma pessoa ciumenta, briguenta, ela tinha ciúmes Ciúmes de mim, da minha aparência, do jeito que meu pai me tratava, natural. que eu era parceira, né? Se tivesse que lavar um carro, desmanchar um carro, na vida adulta a gente era parceiro de emprestar carro, de tudo. Aham. Deixa eu ver se eu consigo regular aqui o celular aqui para mim mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir. Gente, eu não planejei nada. A gente está só num bate-papo, tá? Só um segundinho.
Vamos ver se o pessoal vai conseguir ver. Será que vocês estão conseguindo ver? Eu vou abrir a câmera aqui da Suelen. Vou deixar meio assim. Assim vocês conseguem ver, né? Estão conseguindo ver aqui Sim. a caixinha aqui, né? Sim. Tá. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Aqui. Tá. A qualidade tá bem ruinzinha dessa câmera, porque é a câmera do Note. E o Note é velho, e aí as coisas são assim. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui o povo todo. Tá aqui. Mais quem que tem aqui? Pronto. Peguei uns bonequinhos aqui só para exemplificar para vocês. Eu acho que eu vou. Deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui. Tá, não sei se eu fixei para todo mundo ou se está só para mim. Mas enfim, se vocês não conseguirem ver, vocês fixem aí para vocês também, tá? Mas olha só. O que acontece? Vamos botar aqui o papai e a mamãe. Botar cada um no seu lugar aqui. Mamãe na esquerda, é que está invertido, eu acho, para vocês. Mas enfim. Mamãe na esquerda, papai na direita. Então esse casal, ele decide ter um filho, tá? Então vamos contar que seja planejado, tá bom? Num futuro ideal, num passado ideal. O casal decidiu então ter uma criança, então eles engravidaram e deram luz à criancinha, né? Ok, nasceu uma menina. E essa menina viveu a vida dela da gestação, da primeira infância, até ela pelos seus 5 anos, quando, por uma questão da natureza do ser humano, a gente começa a se interessar mais pelos um dos nossos pais do sexo oposto da gente. Menino se interessa por mãe e menina pelo pai. Por quê? Porque é diferente. Porque é diferente. Porque o pai é diferente de mim. Bom, eu sou menina e o meu pai é menino. Mas por que tem essa diferença? Freud chamou isso da fase do despertar da sexualidade da criança. Mas, gente, não é a sexualidade como a gente conhece. Tá? É a sexualidade, descobrir que ele tem um lado da sexualidade. Ou seja, descobrir que o menino, é homem, e que a menina, é mulher. Tá? Então, essa menina, ela vai olhar para esse pai e vai dizer: papai, eu quero a tua atenção. Eu quero a tua atenção. Eu quero descobrir como é essa diferença. Eu quero entender de onde vem essa diferença. Por que tem essa diferença? Criança, como eu disse, não tem sexualidade, gente. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguém querendo participar. Não. Então, voltamos com a câmera aqui. Porque o principal é esse que está com a câmera. Deixa eu ver se eu consigo adicionar coordenadores aqui. Deixa eu ver. Adicionar como co-organizador. Eu vou te adicionar, tá, Karen? E a Michelle também. Vocês são minhas moderadoras lá na live. Eu vou adicionar vocês aqui também. Se ferraram. Vão trabalhar também. Tá? Dá aquele exemplo que deu para menina em live. Não sei, Júlia. Não tô lembrado, tá? Eu dou tanto exemplo em live que eu não tô lembrado. Então, voltando aqui, por exemplo. A menina começa a querer chamar a atenção do papai. Então, o que ela vai fazer? Então, se alguém quiser entrar na reunião e eu não enxergar, vocês podem aprovar a entrada dessa pessoa na reunião, tá? Então, essa menina começa a olhar para o papai e dizer: papai, eu quero
chamar a tua atenção. Eu quero que você me dê atenção. Então, onde é que essa criança vai parar? No meio do relacionamento entre pai e mãe. E qual é que é o problema disso? Porque ao mesmo tempo em que ela começa a chamar a atenção do papai, ela começa a competir com a mãe. Competir com a mãe pela atenção do papai. Ah, mas não tem como competir uma adulta, que é a esposa do meu pai, comigo, que sou a filha do meu pai. Energeticamente tem. Porque energeticamente você é mulher e ela é mulher. E vocês estão disputando a atenção de um homem. Entendeu por que que Freud conectou isso à sexualidade, gente? Vocês estão conseguindo pegar isso? Tá fazendo sentido, cara? Tá? E aí, quando você entra nessa competição, e mesmo a tua mãe, ela não sabia disso, mas ela sentia essa energia vindo, né, em direção a ela. Essa menina que está é, é, que tá fazendo todos os gostos do pai e que o pai trata como se fosse a princesinha dele. E aí essa mãe começa a entender, a receber essa energia e ela também começa a competir com a filha. Só que a filha, ela acaba gerando nela a ferida da traição. Eu nunca senti isso. Meu pai sempre foi muito frio. Aí depende de cada infância, tá, Júlia? Não dá para te dizer que todo mundo passou por isso. Não. Porque se a mãe não dá bola para essa competição, ela não sente isso, ela não cria uma barreira com a filha, tá? Tá? Ela não cria uma barreira com a filha. Deixa eu ver se eu consigo abrir o bate-papo aqui. Certo, eu vou deixar aberto o bate-papo aqui para ficar melhor. Tá tudo no improviso hoje. Sempre fui mais colado com a minha mãe. Daí é outro caso, tá, Júlia? Aí é outro caso. Mas dos 5 aos 7 anos, com certeza, você de alguma forma, você quis chamar a atenção do teu pai, sim, tá? Então, o que que acontece? Se você não tinha o pai perto, você quis chamar a atenção de algum homem mais próximo, tá? Mas sempre acontece, porque a menos, Júlia, que você não se interesse por meninos, tá? A menos que você não se interesse por meninos. Aí é porque essa fase também teve uma certa dificuldade. Tá? Não quero entrar na polêmica disso, tá, gente? Não quero entrar na polêmica disso. Existe uma certa polêmica nisso que eu estou falando. Então, se a mãe não recebe isso como competição, tá tudo certo, a filha faz esse processo aos 7 anos, ela para, 7, 8 anos, ela para e segue a vida dela. Mas se isso não cessa, essa filha vai continuar conectada com o pai muito mais do que ela é com a mãe. E aí ela leva isso para a fase adulta. Então ela sente energeticamente que o parceiro dela é o pai. E aí não tem como um outro homem entrar na vida dessa mulher. Só vai ficar, digamos que o pai está aqui. Vocês estão vendo? O pai está na direita, a filha está na esquerda, seria o local correto. A gente tira a mãe do campo. Quando essa mulher cresce e fica adulta, ela vai querer se relacionar. Qual é o único lado dela que vai ficar vazio? O lado esquerdo. E o lado esquerdo é o lado de quem? O da mãe. Então, que tipo de homem ela vai atrair para o campo dela? Homens no feminino. Homens que aceitam que a mulher tome a frente na relação. Tá fazendo sentido? Gente, eu não tô falando de sexualidade não, tá? Tô falando de energia. Então a mulher sempre vai atrair homens
que tem uma energia passiva, ou seja, uma energia feminina muito alta. Entendeu? Porque que a mulher, geralmente a mulher, quando tem essa questão, ela tem problema nos relacionamentos, porque ela ou caras indisponíveis. Mas aí tem outras dinâmicas também, tá? Aí tem outras dinâmicas também. Então, isso aqui é muito importante entender quem tem essa ferida, tá? Tá, Karen? E assim como outras pessoas. Só estou usando a Karen como exemplo. Fez sentido? Até deixar os bonequinhos aqui, que talvez eu use de novo depois. Fechar a câmera aqui do Note, porque essa câmera é horrível. Deixa eu botar aqui de tela cheia. Então essa é a dinâmica. É isso que acontece às vezes quando acontece da menina ser muito ligada com o pai. Fica no inconsciente, o que marca no inconsciente dessa criança. Ronaldo, seja bem-vindo. O que marca no inconsciente dessa criança é realmente que o parceiro dela, a conexão emocional dela, o amor da vida dela é o pai. Porque o pai e a mãe são as nossas primeiras relações na nossa vida. Tá? E aí começa a se dar a lealdade. Porque aí você começa a viver a vida que o teu pai vivia. Começa a enfrentar situações parecidas com o que o teu pai vivia. Ou você atrai para o teu campo um homem muito parecido com o teu pai. Tá? Ou então você faz o papel do teu pai. Ou então você incorpora esse papel na tua vida e acaba agindo como teu pai. Tá? Mesmo que você diga assim, não tem nada a ver eu com meu pai, sempre, sempre, sempre acaba acontecendo isso, tá? De um jeito ou de outro, essa história se repete, a menos que você entenda isso e você diga, não, peraí. Então eu tenho que olhar para isso. E aí uma constelação ajuda muito, porque a gente usa meditações, a gente usa frases de liberação, a gente usa toda uma técnica para que seja liberada essa energia. Ok, a energia foi liberada, mas o costume ainda não. Esse costume a gente chama de crença limitante, tá? Tá fazendo sentido? E a mesma coisa o menino, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Mesma coisa, deixa eu abrir aqui a câmera. Vamos voltar aqui de novo. Cadê? Aqui. Mesma coisa o menino, tá? Aqui tá o pai e a mãe. Deixa eu pegar o menininho aqui que eu não peguei ele. Mesma coisa o menino. Mesma coisa aquela criança que se conectou, aquele menino que se conectou muito com a mãe. Então ele traz essa ferida para a fase adulta. E aí, lá pelos 5, 7 anos, ele entra nessa jogada aqui e começa a querer chamar a atenção da mãe. Então ele se mete no meio do casal, provocando, né? Provocando a ira do pai, né? O ciúme do pai com relação à mãe. Tá? Deixa eu abrir de novo aqui as mensagens, ok. Tá? E para quebrar a crença limitante, gente, tá? Tem a Vanessa que é reikiana aqui, vou falar um pouquinho contra o reiki. O reiki não quebra a crença limitante, não, tá? Nem a constelação quebra a crença limitante. A constelação, ela libera a energia. Mas o que quebra a crença limitante são técnicas proativas. Como a gente vai ter nessa de 21 dias, tá? Nessa mentoria de 21 dias, que vai começar na segunda-feira, a gente vai ter 2 técnicas que quebram crenças limitantes, tá? Theta Healing, quebra crença limitante, que vai ter nessa mentoria. EFT, quebra crença limitante, que vai ter nessa mentoria. Barra de Access, que não vai ter na mentoria, mas quebra crença limitante também. A minha terapia sistêmica quântica, também quebra crença limitante, porque a gente identifica a crença e trabalha ela dentro do teu inconsciente. Tá? Da mesma forma, se aqui está a mãe,
Qual é o lugar que sobra para vir outra mulher na vida desse homem? Qual é o outro lugar que sobra para vir? Qual outro lugar que sobra para vir? O lugar do pai. Então ele vai encontrar uma mulher no masculino. Então, geralmente, essa é a configuração. Filhas que se conectaram com o pai, com filhos que se conectaram com a mãe. Terapia, sim, com certeza, né? A terapia que eu aplico, sim. Terapia quebra quando você tem uma ação direta sobre a crença limitante. A gente chama isso de terapia cognitivo-comportamental, tá? Psicanálise não quebra a crença limitante, não adianta ir lá fazer psicanálise achando que você vai quebrar crença limitante. Freudianos não quebram crenças limitantes. A Michele, o processo da Michele é bonito. Michele, um dia ainda vou falar sobre o teu processo, se tu me permitir. Mas assim, a Vanessa também. A Vanessa também teve um processo bem intenso. Não sei se eu podia dizer que a Vanessa já fez terapia comigo também, mas enfim. Tá? Então vocês entenderam porque que daí o que acontece? Quem é que fica nessa relação aqui? Entre essas duas partezinhas aqui? Ficam dois adultos ou ficam duas crianças? Uma criança conectada com o pai e outra criança conectada com a mãe. E o mesmo, tá? O mesmo funciona ao contrário, tá? Aí sim, quando a questão é com a mãe, quando a questão é diferente disso que eu estou falando, gente, isso aqui é uma particularidade da idade dos 5 aos 7 anos. Tá bom, Vanessa, gratidão. Vanessa também tem um processo bem intenso, foi bem intenso o processo da Vanessa e ainda está refletindo, né, Vanessa? Mas é normal. É, com o Axis, né? É, barra de Axis ajuda bastante a quebrar a crença limitante, tá? Deixa eu fechar só o vídeo aqui, para mim poder olhar de novo aqui para as mensagenzinhas de vocês, tá? Então, assim, que outro tipo de lealdade eu poderia comentar com vocês? Dó. Dó. O dó também é outra coisa. Dó, raiva. Até vou anotar aqui. As 5 feridas, as 5 prisões, né? Dó, raiva, tristeza, agora eu vou me esquecer, cara. Que beleza. Tá, mas enfim, essas são as principais. As outras são mais difíceis de serem encontradas. Mas vamos lá. E quando você atrai pessoas que traem você no relacionamento? Tem a ver com a ferida da traição? Tem a ver com essa que eu acabei de explicar, tá? Porque essa criança, vamos voltar aqui. Eu nem sei se eu vou desligar essa câmera, eu acho que eu vou deixar sempre assim, porque daí é mais prático. Vamos voltar para a câmerazinha. Aqui. Vamos lá. Aqui. Cadê o pai? Quando você tem essa configuração aqui na tua infância, quando essa fase da tua vida, da tua infância, foi a fase mais marcante, quando foi a fase mais determinante na tua infância, você acaba por viver em relacionamentos em que você precisa de trios. Então você precisa estar sempre disputando um com outra pessoa. Estão entendendo? Então você está num relacionamento com essa pessoa, mas você sempre fica de olho numa outra, ou você fica insegura com a presença de outras mulheres, ou você também quer a atenção de outros homens. Quando é mulher, tá? Quando é homem é o contrário. Tá? Quando é homem é o contrário. Como é que é, Jéssica? Os dois. Fica sempre. Geralmente é em trio, tá? São 3 pessoas na relação. Tu não consegue, por exemplo, fazer uma venda, se tu é vendedor, tu não consegue
fica faltando algo, um parâmetro naquela venda. Tá? Você está lidando, você e o cliente. Só que, cadê o terceiro fator aí? Cadê a terceira coisa? Insegurança também tem outras perspectivas, tá? Isso aqui eu estou explicando, essa da ferida da traição. Então, o que que acontece? Cadê o outro parâmetro? Cadê a outra coisa que eu preciso me cuidar para que eu consiga fechar essa venda? Não, mas qual é que é o preço do concorrente? Não, mas daí o cara, assim, vendedor de carro, quando chega o casal para comprar o carro, né? Chega o homem e a mulher. Então, ele fica ali querendo sempre a convencer um dos dois, e o outro ele fica sempre dando contra aqueles argumentos de uma das pessoas. Podem perceber. Podem perceber. Então, tipo, se é homem, se o vendedor é homem, chega um casal para comprar um carro, então ele vai atender todas as necessidades da mulher. E o homem, quando o homem disser alguma coisa, tá, mas ele tem vidro elétrico? Não, mas esse carro não precisa de vidro elétrico, esse carro não sei o quê, esse negócio de vidro elétrico, isso está ultrapassado. Ele sempre vai tentar desmerecer o outro para ser valorizado por aquela outra pessoa. Estão conseguindo entender? Isso é um pouco complexo mesmo, tá? Mas é uma lealdade sistêmica. Até vou deixar aqui dessa forma, só vou fechar o vídeo aqui, tá? Entendeu? Tem outras lealdades também, tá, gente? Mas eu não vou trazer todas as lealdades aqui. Nós vamos falar, por exemplo, do dó. O que que acontece quando você olha para o teu passado, quando você olha para os teus pais, e você olha, por exemplo, vou usar a Júlia, já que a Júlia está disposta aí. Vou usar a Júlia. A Júlia, então, ela olha para a mãe dela e diz: mãe, eu tenho pena de você porque a tua vida foi muito sofrida. Tadinha de você, mamãe, tua vida foi muito sofrida, tá? Aí o que que acontece? O destino faz o quê? Boa noite, Adriele. O destino faz o quê? O destino diz pra ti: tu tá achando que é difícil pra tua mãe suportar esse peso? Então pega a vida dela pra ti. E aí tu começa a passar pelos mesmos processos que a tua mãe passou. Aí tua mãe casou com um homem que era alcoólatra, você vai se conectar com um homem que é alcoólatra. Tua mãe não teve sucesso profissional, você não vai ter sucesso profissional. Porque a tua lealdade à tua mãe é muito forte. Estão entendendo? É desse jeito mesmo, tá? A raiva também, tá? A raiva é a mesma coisa. Todas essas feridas, essas 5 feridas, que eu agora 2 eu não vou lembrar, dó, raiva, tristeza, mágoa também é outra, mágoa. Tá? Todas essas feridas, elas vêm dessa sensação, dessa... Pode ser, Júlia, pode ser. Por isso que é terapia, porque a gente precisa analisar o caso a caso. Todas essas feridas, vamos dizer assim, elas vêm de uma sensação de superioridade com os nossos pais, tá? Mas eu não me sinto superior aos nossos pais. Mas se você tem dó da tua mãe, você está se colocando como você não aguenta, eu aguento. Não, pobrezinho da minha mãe teve uma vida tão difícil, eu agora, para honrar ela, eu tenho que também ter uma vida muito difícil. Mesma coisa com o pai. Não, meu pai, tadinho do meu pai, teve que aguentar uma mulher maluca que nem a minha mãe. Aí tu vai entrar num relacionamento, ou você vai ser a maluca, ou o homem que tá contigo vai ser o completamente doido. Tá? De insegurança, ciúme, essas coisas. Tá? Então alguém vai representar o papel que você não gosta, que você julgou, e alguém vai ter que representar o papel da pessoa de quem você tem dó. Raiva é a mesma coisa, tá? Porque o teu pai batia na tua mãe, tô só usando como exemplo, tá, gente? Não tô falando de ninguém, não. Vamos dizer que o teu pai batia na tua mãe.
Aí e aí você vai para a tua vida adulta com raiva do teu pai. Aí quando você entra na tua vida adulta com raiva do teu pai, você se coloca como superior a ele. Você tem raiva do que ele fazia. Não, você não pode ser assim. Não, você não deve ser assim. Você não deve agredir a minha mãe. Gente, isso não é um comportamento que se deve ter. Mas você dizer isso pro teu pai está completamente errado. Ou você exigir que o teu pai seja diferente. O teu pai foi do jeito que ele foi. Quer você queira, quer não queira. E aí depende só de você aceitar isso ou não, tá? Mas vamos lá. Isso também interfere mesmo não sendo seu pai? Júlia, depende muito, tá? Depende muito de que idade ele entrou na tua vida, se ele foi a figura masculina que você teve como referência na tua infância, uma série de fatores. Mas também gera, tá? Também gera. Então, assim, eu julgo o meu pai porque ele agredia minha mãe, tá? Mas ele era assim com os filhos? Tá bom, Júlia. Tem que ver em que idade esse padrasto entrou na vida dessa criança, se foi a única referência masculina. Tanto que quem não tem um pai presente, vamos dizer assim, a mãe engravidou e o pai deu no pé. Eu sempre trato um pai e padrasto, tá? Porque geralmente são as duas referências de figuras masculinas da vida daquela pessoa. Mas voltando ao assunto, quando você não pode julgar o teu pai ou a tua mãe, de nenhuma forma. Essa questão, e aí você fica com dó da mãe e com raiva do pai. E aí você diz para o universo assim: bom, eu tenho pena da minha mãe porque ela não consegue suportar essa vida dura que ela escolheu para ela. E tenho raiva do meu pai porque ele deveria ser diferente com ela. E vem a vida e te dá um relacionamento igual. Vem a vida e te dá um relacionamento exatamente igual, em que você é agredida. Pode não ser fisicamente, mas psicologicamente, com certeza, você pode estar sendo agredido. Tá? Quando é esse caso, tá, gente? Quando é esse caso, você não pode dizer para o teu pai como ele deve se comportar. Quem é você para dizer para o teu pai que é maior do que você como o teu pai deve se comportar? Ronaldo, muito boa tua colocação. Já fiz minha mãe terminar um relacionamento por conta que o homem só vivia bêbado e eu não aceitava, pois eu sabia que ele iria fazer ela sofrer e eu não iria aceitar ele fazer ela sofrer. Aí você se colocou como parceiro da tua mãe, como o marido da tua mãe, entre aspas, tá? E aí o que que acontece? Aí você influenciou uma escolha da tua mãe, tá? E isso não é legal. Sistemicamente, isso não é legal. Por quê? Porque quem é você que veio depois da tua mãe para dizer o que é melhor ou pior para ela? Não, fazer não. Gente, presta atenção. Olha só. Muito boa essa colocação do Ronaldo, gostei. Agora vamos lá. Olha só, presta atenção. Quem que escolheu esse homem para ela? Foi tu, Ronaldo? Foi tu que pegou o cara e botou na frente dela e diz, ó, casa com ele. Foi ela. É uma escolha dela. Ela optou por escolher viver com aquele cara. Ah, mas ela vai sofrer. Problema dela, ela que tem que terminar essa relação e sair dela e dar um jeito na vida. Justamente porque se tiver criança pequena em casa, o cara pode até abusar da criança. Mas aí a mãe tem que tomar essa atitude, gente. A mesma coisa que eu estou falando de pai, tá? A mesma coisa que eu estou falando de pai. Quem escolheu o parceiro foi a tua mãe. A tua mãe escolheu o teu pai. Deixa ela viver a vida dela. Deixa ela viver a vida dela.
Ah, mas ela está sofrendo. Será? Se estiver sofrendo, largava. Faz sentido? Não é Freud, não. Isso aí não é Freud, não. Se ela estivesse sofrendo, ela largava. Deixa eu ver. Falaram aqui, a Vanessa falou, aceitar as escolhas deles, se livrando do julgamento. Isso aí. Às vezes tem dependência emocional. Mas aí é uma coisa que ela tem que tratar. Gente, olha só. Você não pode, Michele, você não pode se meter no livre-arbítrio do outro exatamente, independente da situação. Infelizmente, é uma escolha e quem deve lidar com a solução sobre isso é apenas a pessoa. Gente, é óbvio, tá? Ou até financeiro. Exatamente, Michele, isso aí. E o meu exercício diário. É o meu exercício diário. Gente, é isso. É isso que a gente fala sobre essa questão da gente se meter, a gente querer ajudar a pessoa e se meter na vida do outro. Tá? Ah, mas é que eu não quero ver minha mãe sofrer. Mas quem não quer, quem não pode aceitar sofrer é a tua mãe. É isso aí, ó. Pois eu fiz e não me arrependo, acredito. Não, tudo bem, tudo bem. Não tem, assim, não tem problema de você não se arrepender. O problema é que isso tem consequências na tua vida, tá? Mãe é abundância, mãe é fertilidade, tá? E se você se acha maior que a tua mãe, tu tem abundância financeira, tu tem abundância de relacionamentos, tem abundância de sentimentos, de amor, de carinho, de afeto. Sim, tudo bem. Mas, gente, esse fato já gera um problema na vida da pessoa, tá? Já gera um problema na vida da pessoa. Mãe é abundância, mãe é fertilidade. Eu não faria pela minha mãe. Desculpa, mas eu não faria. Ela que escolheu, ela vai ter que dar um jeito. Ela que escolheu, ela vai ter que dar um jeito. Tá, Júlia, então, assim, olha só, eu faria o mesmo, e o Ronaldo também. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. E se o karma dessas pessoas for passar por tudo isso que vocês estão querendo evitar que elas passem? Aí você vai atrapalhar uma existência dessas pessoas, porque você está dizendo que o melhor para elas é outra coisa e não o que Deus deu para a vida delas? E não o que elas têm realmente que passar? Vocês realmente, se vocês têm uma arrogância, uma prepotência tão grande de achar que vocês, dentro da verdade de vocês, acham que sabem o que é melhor para outra pessoa? É sério isso? Vocês realmente vocês se acham maior do que do que um pai ou uma mãe, ao ponto de dizer que sabe o que é melhor para outra pessoa? É tipo assim, eu não acho que seria melhor, entendeu? Mas é basicamente vamos buscar de um cenário. Por exemplo, eu já sou maior de idade, eu tenho uma mãe, e aí, por exemplo, meus pais são casados. Mas vamos supor que minha mãe separa do meu pai. Aí ela arranja alguém, tipo, sei lá, tem dependência financeira nesse cara, tem dependência emocional e não sabe que tem essas duas coisas. Não sabe, é inconsciente dessas duas coisas. Tem uma criança pequena, se for um cara bêbado, ele pode muito passar a mão na minha irmã e minha irmã sofrer um abuso. Se fosse no seu. E quem que é mais velha? Tu é mais velha que a tua mãe? Não, minha mãe. Então ela que tem que decidir tirar esse cara de casa. Mas e se ela tá inconsciente, tipo, não, tipo, Mas consegue inconsciente perceber? do quê? Será que ela não consegue ver que o cara tá bêbado e tá abusando da criança? Se ela não consegue, será que ela não consegue ver que o cara tá bêbado, chega em casa e bate nela? Mas se ela tiver uma dependência emocional, ela não vai conseguir, tipo, sair dessa Ela tem que relação, se sabe? livrar. É de certo essa relação chegou na vida dela para mostrar isso para ela, que ela tem que se livrar da dependência emocional, porque você Entendi. atrai o que você necessita. Olha aí, olha o que o Ronaldo falou. Ela falava de todo mundo que bebia. Aí coloca um homem bêbado dentro de casa. Ela atraiu para o campo dela o que ela não aceitava, provavelmente no pai dela. Aí ela acaba crescendo, tendo uma vida adulta e por rejeição, porque ela
não, ela fechar os olhos para isso, ela acabou atraindo para o campo dela uma pessoa assim. Então, será que é fácil se livrar de um homem assim? Então ela tem que parar de julgar a mãe dela. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Essa é a função. Mas, gente, mas por que eu atraí aquele cara que só dá problema? Porque você tem alguma questão de julgamento, você tem alguma questão lá atrás. Você tem alguma questão lá que você tem que olhar. Ou você julga as pessoas que fazem isso. Tudo está em nós, gente. Tudo está em nós. Quem é responsável? Aí, olha só. Aí a Jéssica, a Júlia, digo, a Júlia não cuida da vida dela para cuidar da vida da mãe e ela não prospera. Porque a Júlia não está cuidando da vida dela, está cuidando da vida da mãe. Entende? Só estou dando como exemplo. Entenderam? Aí ela não faz os movimentos que ela tem que fazer para prosperar, para ganhar dinheiro, para ter bons relacionamentos, porque ela está preocupada que a mãe está sofrendo por uma escolha que ela fez. Tu fez, tu se vira. Mas aí as pessoas que têm dependência emocional, elas querem que os outros se virem por elas. E é isso que a vida quer mostrar, é isso que o destino quer mostrar. Chame do jeito que você quiser. Universo, Deus, destino, a vida, chame do jeito que você quiser. Mas a vida coloca próximo da gente pessoas para mostrar para a gente o que a gente precisa mudar. Tá? Tanto nas amizades, como relacionamentos, como trabalho. Então, assim, eu fui um pouco forte quando eu falei antes, porque é a realidade. O quanto você está cuidando da tua vida e deixando que as pessoas cuidem da vida delas. Ou você fica se metendo na vida das pessoas achando que a tua verdade, o que você acredita, o que você aceita é melhor, maior e mais importante do que o que as pessoas aceitam. Entendeu por que eu falei arrogante e prepotência? Quem tem pena, se der pena é dó, né? Dó você pega a vida da pessoa para ti. Só isso. Só isso. Tá? Existem consequências. Gente, quando a gente trabalha com pai e mãe, existem consequências para todas as atitudes nossas de querer dizer para os nossos pais como eles têm que ser. Eles vieram antes. Eles sabem mais do que nós. Eles sabem mais do que nós. Sistemicamente falando, é isso. Se você interferiu na vida da tua mãe e você tem abundância e você tem bons relacionamentos e você tem de qualquer forma, ela não tinha faculdade, as faculdades mentais dela estavam abaladas. Se ela tinha poder de decisão, sempre existe a possibilidade de você voltar atrás. É isso que eu estou falando, tá? Aí como é que você, com 73 anos, se relaciona com alguém que tem esse tipo de problema, sabe? Foi uma decisão dela, porque ela podia ter dito, não, eu tô com 73, né? Vou ficar sozinha agora. Tá, gente? É isso que eu tô querendo, é isso que eu tô querendo que vocês entendam. Tudo são escolhas e a gente paga pelas nossas escolhas. Se você acorda todos os dias do lado de uma pessoa que é alcoólatra e te bate, e você não sai de casa, e você não procura a polícia, e você não procura ajuda de alguma forma, é porque você está aceitando aquela situação. Ah, mas ela tinha dependência emocional, mas ela tinha dependência financeira. Cara, existe N formas de ganhar dinheiro. Não, não, Cláudia. Aí existem referências, tá? Geralmente existem referências, pessoas que são adotadas, tá? O referencial masculino e feminino passa a ser os pais adotivos, os avós, quando são criados pelos avós, os tios, enfim, referenciais masculino e feminino, tá? Não, não, tem muito mais problemas, tá? Tem muito mais problemas. Mas os referenciais daí mudam de pessoas. Mas, gente, a vida dá uma forma
A natureza dá uma forma de a gente entender essas referências lá na nossa infância, porque isso é importante na nossa vida adulta. Se essas referências elas estão distorcidas, a gente acaba repetindo o comportamento delas na vida adulta. É isso que eu estou querendo falar para vocês, tá? Então, vamos trazer outros casos aqui. Deixa eu pensar. De lealdade sistêmica. Ah, sim. Uma mulher que viu que a mãe é que tomava a frente na relação, era a mãe que saía para trabalhar, era a mãe que ganhava o dinheiro da casa, e o pai não conseguia prosperar, não conseguia ganhar dinheiro. Como é que essa criança vai crescer? Não, é dificilmente, tá? Dificilmente. A gente é composto por milhões de crenças limitantes. Tá? Então, como é que essa criança vai para a vida adulta? Se for um homem, essa criança que viu a mãe tomando conta da casa, se é um homem que vai para a vida adulta, ele vai achar que é a mulher quem tem que tomar conta financeira, trazer o alimento, trazer o dinheiro para casa, é a mulher. Então ele não vai gostar muito de trabalhar. Se é a mulher, ela vai tomar a frente da relação, ela vai sempre puxar a frente da relação. E aí ela vai por lealdade sistêmica, tá? Porque ela entendeu que ela entendeu, vendo os pais, ela entendeu que essa é a função da mulher dentro do relacionamento. Não, num relacionamento que eu entendi, é a mulher que provém. É a mulher que toma conta da casa, é a mulher que puxa a relação para frente, é a mulher que decide tudo no relacionamento. E aí tem as mulheres que entram no masculino. Justamente, por isso que isso é passado de um por um. Tá? Isso é passado de geração em geração. É, tem que entender bem, tá? Mas acontece, tá? Gente, tudo é um referencial. Claudete, tem mais alguém que quer trazer algum exemplo, gente? Gente, a terapia é boa por isso, né? Porque a gente ajusta esse tipo de visão, esse tipo de olhar para uma situação na tua vida é, que, que, que não está sendo saudável para você. É exatamente, Jéssica. A gente se vê porque, gente, não existem pais perfeitos. Não existem pais perfeitos. 99% da população mundial tem problema com os pais. Isso é muito natural. Tá? Então a gente sempre vai ter alguma coisa para trabalhar. Nem nós. Nem nós. Então, quanto mais você deixar os teus pais lá vivendo a vida deles, do jeito que eles escolheram para a vida deles, menos problemas você vai ter na tua vida. A gente chama isso de aceitar. Ah, meu pai era um bêbado, não trabalhava e batia na minha mãe. Mas esse é o pai que tu teve. Esse é o pai que tu teve. Não adianta você querer hoje mudar esse pai, porque ele está dentro de você. O DNA dele está dentro de você. Você não vai conseguir pegar um outro ser humano e botar no lugar do teu pai. Aí é uma outra questão também. Essa questão da tecnologia também nos lares também está bem complicada. Essas fases elas são vividas de forma 100% tem que viver. É isso aí. Por quê? Por que isso? Né? Isso aí, essa questão de não estar vivendo, isso é fuga, tá, gente? Isso é fuga. É quando a pessoa não gosta da vida, então ela tenta buscar uma fuga. Aí pode usar substâncias ilegais, né? Drogas, álcool, pode buscar jogos de videogame, tá? Pode buscar pornografia, pode buscar comer demais,
pode ir buscar mais o quê? Comprar demais, compulsões. As compulsões são fuga da nossa realidade, tá? Tá? Certo, gente? Como é que tá? Tá tranquilo até agora? Tá leve? Não, leve não. Aí depende. Realmente. Teve? Não sei, me contem. Teve muito tapa. Gente, olha só, tá? Por que eu peguei um pouco mais pesado? Porque precisa. Colocação da Cláudia. Qual colocação, Cláudia? Buscar o pai e a mãe virtual como referência. Eu também não entendi isso aí. Tá, gente? Porque eu preciso passar para vocês que, assim, essa atitude de determinar o que é melhor para teu pai ou para tua mãe não é uma atitude legal de se tomar. E imagina isso aplicado a todos os teus relacionamentos, tá? Tanto amigos também. E aí você começa assim, que eu gosto de ajudar todo mundo. Que eu gosto de ajudar todo mundo. Eu gosto de. Não, todo mundo chega para mim com problema e eu adoro ir lá e ajudar a resolver o problema dos outros. Toma cuidado, você está fugindo da tua vida. Tá? Você está sendo a salvadora para resolver o problema dos outros, mas não resolvendo o teu. Tá? Porque quando a gente olha muito para a vida do outro e começa a querer ajudar todo mundo, é porque tem alguma coisa em você que você quer que te ajudem. Tá? Quem muito ajuda necessita de ajuda. Tá? Então, essa questão sistêmica é isso. E aí, onde entra o merecimento nessa questão, né? É verdade. Como é que é, Cláudia? Amo, não. Gente, assim, a falta, merecimento. Como é que a gente lida com merecimento, tá? De onde que vem esse merecimento? Como é que você sabe se você merece ou não alguma coisa na tua vida? Botem aí, quem aí tem sonhos aí na vida? Quem quer trocar de carro? Quer trocar de carro? Quem quer trocar de casa? Comprar uma casa maior, ou se mora de aluguel, quer comprar uma casa? Comprar meu apartamento. Olha a Jéssica. Vou dar o exemplo da Jéssica. Posso, Jéssica? Olha, a Júlia também quer comprar uma casa. Dá o exemplo de vocês. Olha só. Vamos dizer que vocês consigam, tá, comprar a casa de vocês. Deixa eu erguer um pouquinho mais a cadeira aqui, tá muito baixinho. Né, Vanessa? É isso aí, né? Identificando aí as feridas, né? Olha só. Digamos que você quer comprar uma casa, mas na tua família, vamos dizer que lá o teu pai e tua mãe nunca conseguiram comprar a casinha deles. Mais ou menos, Cláudio, mais ou menos. Sei que tu falando não está muito correto, não, mas tem um pouquinho de verdade. Sem problema, Bianca. Tá, olha só. Quando acontece, por exemplo, os pais nunca conseguiram, né? Ok, tudo bem. Aí você sente que você quer comprar a tua casa. E aí você tá com dinheiro e você vai lá e você fecha o negócio para comprar a tua casa. Tá? Aí você fecha o, o contrato lá, compra a casa e aí você entra na casa e aí você descobre que a casa tem problema hidráulico. Aí você descobre que o telhado não tá legal. Eu tenho uma cliente, eu não vou falar quem que é, mas enfim, tem uma cliente que
ela nunca sentiu que ela merecia ter uma casa. Nunca sentiu. E ela comprou a casa com o marido. Entraram na casa, deu um vendaval, era uma casa de madeira. Deu um vendaval, a casa simplesmente fez assim, ó, puf, caiu. Acho que a Vanessa até sabe quem é, mas não fala, tá, Vanessa? Tá? Mas eles não estavam dentro da casa, tá, gente? Eles não estavam dentro da casa. Mas o que que acontece? Quando você sente que você não merece, o universo dá um jeito de tirar da tua mão. Dá um jeito de te mostrar, está tudo com problemas. Eu tenho uma outra cliente também, tive uma cliente há um tempo atrás, que ela construiu a casa que ela quis, mas ela não se sentia merecedora. Eu vou explicar o porquê. Não se sentia merecedora e a casa não consegue funcionar. É uma porta que emperra, é torneira que quebra, é parte elétrica que quase pega fogo. Isso é muito corta saber por quê. Eu, às vezes, não sinto merecedor até pelos lugares que eu vou. E a comida por causa da minha família e irmão. Exatamente. Tá, Jéssica? Muito forte. Tá, eu vou explicar isso, tá? Eu vou explicar isso. Então, o que que essa pessoa que entrou nessa casa e essa casa só dá problema, o que que ela está sentindo? Que se ela tiver uma casa, se ela for feliz dentro dessa casa própria, ela não vai pertencer à família dela. A família dela vai excluir ela. A família dela vai excluir ela. Porque ela não, nem ninguém da minha família teve casa própria. E eu vou ter uma casa própria? Valeu, Ronaldo. Então eu vou ter, tchau, valeu. Então eu vou ter casa própria? Como assim? Então a minha família pode ficar magoada comigo. E eu não e eles me excluírem e eu não quero que a minha família me exclua. Estão entendendo? Tá entendendo, ô Jéssica? É uma espera emocional. É alguma coisa que você tá lá ainda buscando uma aprovação lá na tua família. Não, se eu prosperar, se eu ficar milionário, como é que eu vou chegar na minha família? Minha família é humilde, mora humilde. Minha família é pobre, tá? Humildade e pobreza não tem nada a ver uma com a outra. Minha família é pobre. Minha família não tem condições financeiras. E tá lá num bairro em que o pessoal lá também não tem condições financeiras. Como é que eu vou chegar lá com o meu Bentley? Como é que eu vou chegar lá com o meu Jeep Discovery? Como é que eu vou chegar lá com a minha Porsche? Então eu não posso ter Porsche. Então eu vou continuar com o meu Corsinha. Então eu vou continuar com o meu ninho. Porque daí eu vou lá e todo mundo acha que eu pertenço a eles, porque eu sou igual a eles, porque eu sou pobre que nem eles. Então eles não vão me excluir. Estão entendendo o quanto isso é grave, gente? A Cláudia levantou a mão, mas abaixou, eu acho, né, Cláudia? Se quiser falar, pode falar. Entendeu, Jéssica? Por que que tu vai nos lugares e se sente culpada? É, né, Cláudia? Aí também é complicado. Aí também é complicado. Então, por que que você vai nos lugares e se sente culpado? Ah, porque minha mãe, eles não podem estar, né? É espera emocional. Então você se sente culpado e daqui a pouco tu para de ir nesses lugares. A espera emocional. Então, eu não posso prosperar porque eles também não prosperam. Então você tá lá, amarrada naquele passado, puxando as pessoas para elas virem junto com você, fazendo força para elas virem junto com você, enquanto a força para você prosperar mais ainda, você não está conseguindo colocar, tá? E é isso, gente. É esse desconforto com coisas boas. Desconforto com coisas boas, desconforto com um relacionamento bom. Não, eu não posso ter um relacionamento bom porque minha mãe não tinha. Ah, eu não posso ter um trabalho bom porque o meu pai sempre trabalhou duro, pesado, trabalhou quebrando pedra. Ah, fazendo coisa pesada. Então eu não posso ter um trabalho num escritório, né, Vanessa? Não posso trabalhar com a mente porque os meus pais sempre trabalharam com o corpo, com o físico.
Então, eu tenho que... Olha a crença limitante. Trabalho é duro. Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Tem que trabalhar pesado para ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro trabalhando 2 horas só por dia. E a internet está aí mostrando que está tudo errado. Assim. Tem muita gente trabalhando meia hora por dia e enriquecendo. Isso aí, Vanessa. Isso aí. É. Não, não posso. Não posso. Tem uma amiga nossa, né? Nem vou falar, mas tem uma amiga nossa, né? Que é assim. Nem vou falar o nome, né? Mas tem uma pessoa que a gente conhece. Vanessa, por favor, também, ó, pianinho. Que a mãe dela era uma cartomante. É ainda até hoje. É cartomante, trabalha com essa questão de benzimento e cartomante, essas coisas. E a filha, essa pessoa que é amiga minha e da minha esposa, ela, ãh, ela não quer, ela tem um dom, ela tem um dom para isso, para essas coisas místicas, para esse esoterismo, e ela não consegue fazer os movimentos porque ela tem medo da mãe julgar ela. Porque ela tem uma irmã e essa irmã já faz esses movimentos, já faz reiki, não é nada cabeça. Já faz reiki, já tem um espaço terapêutico, mas ela não pode fazer porque a mãe protege a irmã. A mãe diz que é a irmã que é a sucessora dela, mas quem tem o dom é a outra que não pratica, porque ela não tem permissão para fazer. Ela não tem permissão para fazer. E ela morre de vontade de fazer. Mas ela não tem, ela sente que ela não tem permissão. Então ela nunca vai fazer esse movimento. O que ela precisa fazer? Você sabe o que ela precisa fazer? Isso aí não existe, Jéssica. Não existe. Você sabe o que ela deveria fazer? O que, Cláudia? É isso aí. Fazer isso aqui, ó. Aqui para vocês. Eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Ah, vão tudo ficar de cara virada comigo? Aquele abraço. Aquele abraço. Gente, nós adultos não temos mais nada, não, nós não devemos nada para os nossos pais, tá? Prestem bastante atenção nisso. Nós, adultos, não devemos nada para os nossos pais. Ah, mas a minha mãe me criou porque desde que eu nasci eu era um bebezinho e ela me criou, mas era obrigação dela. Era obrigação dela, te pôs no mundo. Vai ver se uma leoa abandona os leãozinhos. Vai ver se uma cadela abandona os cachorrinhos. Na natureza, a mãe cuida dos filhos. Não, cara, não. Vem da sociedade em geral, tá? Você pode ter, dos pais é muito forte, mas você pode também ter amizades que você não pode prosperar, porque se você prosperar, você vai ter que deixar de andar com aquelas amigas, tá? Ah, eu tenho umas vizinhas aqui, tem umas vizinhas aqui do lado de casa, que eu amo ir lá, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu amo ir lá tomar chimarrão e ficar fofocando da vida dos outros. Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter que ir morar em outro bairro. Eu vou ter que morar em outro bairro, porque esse bairro não é seguro e eles vão me roubar. Então eu preciso de morar em outro bairro. Então eu vou ter que deixar minhas amigas aqui, minhas amigas favoritas, as amigas, né? As amigas favoritas, porque eu vou ganhar dinheiro, então eu não vou nem ganhar dinheiro. Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Entendeu, Karen? Então é a falta de permissão. Não, eu não posso deixar minhas amigas aqui, então eu vou.
Então eu não vou ganhar dinheiro, porque daí eu fico aqui com elas, né? Fofocando da vida dos outros. Joia. Baita escolha, tá? Mas eu tô falando de pais porque o tema era, né? Lealdade sistêmica. Mas com os pais é mais intenso ainda, tá? Esse fone não tá legal. Perguntas, gente? Quem tem pergunta, pode fazer aí que já estamos quase finalizando. Acho que eu já consegui passar para vocês bastante coisa. Já caiu bastante chave aí, gente? Molhos. É, gente, é aquele negócio, né? Porque na verdade o Cláudio, é o foda-se, tá? Esse negócio de ligar o foda-se, tá? É uma das maiores verdades que as pessoas já falaram. Porque assim, ó, enquanto você fica esperando o dependente emocional daquela pessoa, enquanto você fica esperando que ela faça os movimentos. Não, não, mas tem bastante coisa, hein? Tá, então, assim, gente, ó, quando você o Cláudio, não é no falar, tá? Não é no falar, é no realmente sentir. E às vezes tu não precisa nem falar. Às vezes tu, né, chega uma pessoa lá, começa a te contar o dilema da vida da pessoa, né, cara? Chega lá e começa a te contar a vida dela, começa a te contar um monte de problema, e você começa a ficar compadecido por aquela pessoa, e você começa, meu Deus, que pessoa sofrida. Oh, meu Deus, e aí você começa a entrar na dó, né? Ai, que pessoa sofrida. Meu Deus, que pena que você é assim, que não sei o quê. É, e aí você começa a pegar aquela energia para ti, se preocupar com aquela pessoa. Daí daqui a pouquinho tu não faz teus movimentos porque aquela pessoa não conseguiu sair ainda do vitimismo. Manda não encher o saco. Tá, gente? Aí se essa pessoa é muito próxima, você começa a querer que essa pessoa evolua. E aí você começa a ajudar essa pessoa. Na tua cabeça você está ajudando. Não, eu vou ajudar ela, porque ela perdeu emprego e aí ela não tem condições de comprar cesta básica, então eu vou comprar a cesta básica para ela. Ah, ela não tem condições de fazer o quê? Então eu vou fazer isso para ela. Gente, cada um, cada um sabe aonde aperta o sapato. Se você tem condições financeiras folgada, folgada. Se você tá com a tua vida bem resolvida, se você tá num ótimo relacionamento, se você tá prosperando, se você tá a mil, assim, tá tudo fluindo muito bem na tua vida, dinheiro entrando de rios, assim, na tua vida, eh, e você puder fazer uma caridade, faça, mas não espere nada da pessoa, não espere nada da pessoa. Agora, se você tem pouco, e aí chega a pessoa lá, e você ainda tira o pouco que tu tem para dar de comer para outra pessoa, aí é problema, aí é problema, aí é problema. Porque aí você está deixando de olhar para você para olhar para o outro. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta religiosa aqui para vocês. Agora pegou, né? Vou fazer uma pergunta religiosa aqui para vocês. Qual é o nosso objetivo na Terra enquanto almas? Qual é o nosso grande objetivo na Terra? Não. Boa, Juliana. Evoluir. Evoluir. Não é viver, não. Viver até uma planta vive. Viver até uma planta vive. Por que a gente é a única espécie que pensa? Vocês já se perguntaram isso? Por que o ser humano é a única espécie que é inteligente?
Não é bem assim, não. Porque uma planta, uma árvore vive lá 400 anos, mas ela não evolui, tá? A nossa função aqui, o que a gente vem fazer aqui na Terra é evoluir. Evoluir como pessoa, como ser humano, evoluir como alma. Como é que você vai evoluir se você não olha para dentro de você e fica só metendo pitaco na vida dos outros? Como é que você vai evoluir? Como é que você vai evoluir? Depende da tua concepção, Cláudia, mas não está muito correto essa questão aí do viver. Viver já tem tudo. Não, viver não tem tudo. Um, um leão não evolui. Ele não evolui. Porque ele começa a vida dele baseado no instinto e ele morre baseado no instinto. Ele está vivendo. Mas ele vai evoluir o quê? Se ele nem pensa, ele não tem inteligência. Você só existe. E só existe até uma pedra existe. Não faz sentido viver, ter tudo, não. Nossa evolução é o quê? É a gente consciente olhar para dentro de nós e dizer, poxa, mas o que que eu estou sendo aqui que se eu fosse. Ah, tá, me autorizou. O que que eu estou sendo aqui que se eu fosse. O que que eu não estou sendo aqui que se eu fosse mudaria tudo, sabe? Que que eu tô, o que que eu tô olhando para mim, me melhorando como ser humano? Ah, eu tô sempre estourado com tudo, muito nervoso, muito bravo, muito irritado. Tá, tu já olhou para isso? Tu já tentou entender o porquê que tá sempre irritado? Já tentou fazer algum processo para você se conectar com isso e entender e resolver isso, e você não ser tão irritado na tua vida? Ah, porque eu sou muito impulsivo. Você já experimentou olhar para essa impulsividade e tentar viver sem essa impulsividade? Isso é evolução. Isso é evolução. É quando você tem um comportamento e você tenta mudar. Ah, eu sou muito tímido para falar em público. Em público, você já trabalhou isso em você? Você já tentou treinar essa comunicação para as massas de alguma forma? Você já tentou evoluir isso de alguma maneira? Ou você simplesmente diz, eu não quero falar em público e deu? Cara, é isso aí. Eu nem conto a minha história, porque se eu contar a minha história, tem algumas pessoas aqui que já ouviram. Mas ou você. Isso é evolução. Tá? E entre elas está você buscar, então, entender o que que você merece. Tá fazendo sentido? Já falei uma vez aqui, não sei se todo mundo estava naquela vez que eu falei sobre a questão de ser parte da natureza, né? E como parte da natureza, gente, eu falo isso porque essa frase mudou a minha vida. Essa frase e essa fala mudaram a minha vida. Saber que merece e aceitar o merecimento são coisas diferentes. Agora, gente, se a gente é parte da natureza, se a gente é parte da criação de Deus, tá? E a natureza é extremamente abundante, a natureza é extremamente próspera, que uma mudinha de planta que hoje é assim, amanhã pode ser uma árvore imensa. Tudo na natureza é próspero, da sua forma, do seu jeito. Por que é que a gente fica achando que a gente não merece isso? Por que que a gente fica achando que a gente não merece essa abundância, essa prosperidade? Se a gente é parte da natureza, o nosso direito prosperar, o nosso direito receber a abundância da natureza. A gente não acredita, porque a gente acha que a gente não merece. Não, mas eu sou tão pequeno. Não, mas eu sou tão pequenininho. Gente, uma árvore que tem 400 anos, 300 anos, um dia foi uma sementinha pequenininha assim, ó.
A gente acha que não merece. Ah, não mereço. Quem sou eu para merecer tanto dinheiro? Quem sou eu para merecer tanta gente boa do meu lado? Tanta gente preocupada comigo, tanta gente, tantos relacionamentos positivos. Quem sou eu para merecer isso? Faz sentido? Gente, perguntas. Manda perguntas aí que o conteúdo já era. Cadê esse povo? Ninguém tem pergunta? Chaves que caíram hoje tá de bom tamanho? Como diz aquele nosso amigo, né? Estando bom para ambas as partes. Sim, trabalhoso com certeza, né? Se fosse fácil, Cláudia, se fosse fácil, eu não precisava de terapia. É, se fosse fácil, gente, é por isso que terapia não é fácil. Por isso que a gente sofre, a gente apanha, por isso que a gente chora. É, por isso que a gente chora, por isso que a gente se desespera. Tem gente que às vezes diz assim, não, o Elias é louco de falar essas coisas, meu Deus, a gente já se viu, falar essas coisas. Cada um. A verdade dói, né? E dói aonde tu sente. Essa é uma máxima da terapia, tá? Essa é uma máxima da terapia. Se doeu, é porque fez sentido. Se fez sentido, é porque você tem alguma coisa para curar ali. Mas eu não tenho nada a ver com Freud, não, Cláudia. Não tenho nada a ver com Freud. Nada do que eu aplico tem como base a psicanálise do freudiana, não. Freud. Tá? Gente, se tudo que te. Ó, querem uma dica muito boa? Uma dica muito boa para vocês perceberem quando vocês precisam olhar para o comportamento de vocês? Vocês querem uma dica batata que vai ser. Nem precisa de terapia para isso. Querem uma dicaça assim, boa mesmo? Se tem alguma coisa no outro que te irrita, trabalha isso em ti, porque está em você. É verdade, né? A lei do espelhamento. Tudo aquilo que eu vejo de errado no outro, eu tenho que curar em mim. Isso eu tento fazer diariamente. É difícil, porque a gente vê muitos defeitos nas outras pessoas, mas na verdade está na gente, né? Se eu estou me sentindo irritado com a. Deixa eu pegar uma aqui, com a Vanessa, porque a Vanessa, sei lá, agiu que nem criança. E aí eu fiquei muito irritado, porque, meu Deus, mas a Vanessa é muito imatura. Mas, meu Deus, mas a Vanessa é muito imatura. Quando eu for ver, o meu inconsciente está fazendo movimentos muito mais imaturos do que o que a Vanessa fez. Então, tudo que te irrita no outro, você muda em você. Tudo que te irrita no outro, mude em você. Vanessa. Tô brincando, Vanessa. Faça isso assim, ó. Cara, olha só aquela pessoa lá, deixa eu ver. Ela é tão arrogante. Olha como ela é arrogante. E, nossa, isso me dá um ódio daquela pessoa que ela é tão arrogante. Então mude você. Comece a analisar onde que tu tá sendo arrogante. Porque tem algum ponto que você tá sendo. É. Mas focar em você e não no outro, Jéssica, daí vai entrar em contradição com aquilo que o pessoal falou antes ali, né? Não, porque eu tenho que ir lá ajudar a salvar minha mãe. Salvar minha Não, mãe. sim, eu digo ali naquela parte do Sim, espelhamento. sim, Por sim. exemplo, eu trabalho com uma colega de trabalho, né? E eu percebi que quando eu estava focando muito nela, eu estava deixando de progredir, entendeu? Então eu comecei a focar mais em mim
para dar mais certas coisas para mim. Então, nesse caso, eu falei assim, focar mais na gente, não no próximo, esquecer um pouquinho, às Mas vezes, isso algumas tu leva para a coisas. vida. Isso tu leva para a vida. Tu leva Exatamente. para a vida. Foca em você. Ah, eu tenho um problema no meu relacionamento que a pessoa que está comigo, ela não consegue fazer tal coisa. Então faz você esse movimento. Será que ela não consegue perceber que ela está fazendo isso? Muda você. Muda você. Porque vai chegar um momento em que a outra pessoa não tem outra opção a não ser mudar. Ou corre, né? Ou sai fora. Porque É aquela questão mudança... das vibrações, né? Vibração começa a distanciar, cada um vai para um lado. Eu hoje o quê? Briguei, deve ser, com o sol. Estava demais. Depois de suar, liguei o foda-se. E eu acredito que o sol se mandou. É isso aí. Olha aí. Tem até disso. Tá? E aí entra essa fala da Jéssica, entra na questão familiar também. Foca na tua vida. Por isso que às vezes eu digo na live, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Não tem nada que ficar cuidando da vida de pai, de mãe, de tio, de irmã, de irmão. Vai cuidar da tua vida, vai focar em você, focar na tua energia, focar na tua prosperidade, focar nos teus relacionamentos. Quantas vezes, gente, a gente perdeu relacionamentos porque a gente não prestou atenção nisso? Quantas vezes a gente deixou passar empregos ou trabalhos bons porque a gente não se ligou que a gente deveria ter mudado uma coisinha que a gente mudasse, a gente estaria lá ainda. Ou talvez não, sei lá. É isso aí, cuida de você, cuida do que tu tem que fazer. E não do movimento que as outras pessoas fazem. Certo, gente? Não tem pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguém quer mandar alguma mensagem? Quer... Olá, Elaine. A Elaine também é um processo bem interessante dela. Estava quietinha até agora. Até agora que ela resolveu aparecer. Não, não vou falar porque o Elias vai me chamar. Muita coisa está mudando na minha vida ali. A Michelle, então, nem se fala. Dá muito, cara. Dá muito. Deixa eu só ver aqui. A pessoa que se envolve com o pai e mãe. É. Principalmente no meu casamento, Helene. Olha aí, Helene. O tempo que... Elias, dois pontos, o tempo. Tempo que, Cláudio, não entendi. Isso aí. A Michelle lá, a Michelle tá mudando a vida dela, tá? A Michelle tá literalmente mudando a vida dela. A Vanessa mudou muitas coisas na vida dela também. É, Karine. Isso tem que trabalhar, né? Isso tem que trabalhar. Mãe da mãe, né? Provavelmente você faz assim com todo mundo, né, Karine? Você é a salvadora. Possivelmente você é a mulher que entra num relacionamento para salvar o homem, né? Então só deve pegar tranqueira, né? Só deve ter relacionamento com um cara que problemático. Gente, a Salvador é assim. Como é que é? Sou agregadora. É. Salvadora, gente. Síndrome da Salvadora. O que que é? Aquela pessoa que tem que ter alguém com problema na vida. Eu preciso salvar alguém. Eu preciso que alguém tenha problema perto de mim, porque eu preciso me preocupar com essa pessoa. Eu preciso tirar ela do buraco. Eu preciso. Tá? Então, quando não tem ninguém com problema perto, você faz o quê? Você se mata? Não. Mas quem é que vai te salvar? Primeira coisa que eu pergunto em terapia. Tá, você quer ver todo mundo bem, mas quem é que quer te ver bem? É verdade, isso aí. Quem que vai te salvar? Se tu vai salvar todo mundo, quem é que vai salvar você?
E você? Quando eu faço a pergunta, geralmente a pessoa chora. E você? Quando é que você vai se salvar? Ah, Karina, aí teria que dar. Deixa eu ver aqui onde é que tá. A Karina que não tem como ver. Deixa eu fixar ela aqui que a foto dela vai ficar maior. Isso aí tem muito a ver com o teu traço de caráter também, Karina. É um pouco, um pouco, um pouco. Isso aí também tem outras questões aí por trás. Tá, gente? Quando a gente acha que ninguém faz melhor, tá? Isso aí é arrogância, Karina. Alguém já te falou que tu é arrogante? Tu é metida? O Elias, por exemplo, eu Oi? fiz muita terapia, né? Fiz muita terapia porque eu Hum. era sempre assim. Eu gostava de resolver tudo por todo mundo. Chamava alguém eu 3 horas da manhã, eu pegava meu carro, já ia resolver minhas coisas, tudo eu resolvia. Depois que eu fiz a terapia, o reprocessamento mental de infância, isso foi curado em mim, sabe? Porque vem lá da infância, porque tu não se Sim. protegeu, tu tinha que fazer tudo sozinha desde Uhum. criança. E aí tu carrega isso na vida adulta, e isso vai te calejando, e sem perceber, virou uma crença na tua vida. Isso é muito transformador depois que tu se cura, que tu se olha como criança, que tu se abraça como criança e tu protege a tua criancinha ali interior, e tu diz que agora tu vai ajudar ela, que tu vai fazer as coisas, é transformador, sabe? Eu vivi umas coisas Com únicas certeza. assim. A gente tem Com que se certeza. abraçar como criança e dizer, não, eu vou fazer as coisas conforme eu posso fazer e como é. Não posso fazer para os outros, a gente tem que saber equilibrar tudo, porque senão os É, prejudicados saem nós mesmos, né? é verdade. É verdade. A Karina aí, por exemplo, né? As pessoas que são a salvadora, que acham que não só a salvadora, mas que acham que só elas conseguem fazer as coisas bem. Desculpa falar, viu? Mas é uma baita de uma arrogante. Uma baita de uma arrogante. Uma pessoa extremamente, uma pessoa extremamente prepotente. Porque só eu tenho as chaves de como fazer as coisas certas. Como assim só tu tem as chaves de fazer as coisas certas? Peraí. Mas é assim que você se coloca, tá? Porque se eu tô fazendo alguma coisa e chega alguém e diz, não, não é assim, é assim. Cara, claro, se eu tô aprendendo alguma coisa, se eu tô aprendendo algum ofício, se eu tô me colocando nessa situação de aprendiz, ok. Mas se não, mas como assim, cara? Tá querendo se meter aqui e dizer como é que eu tenho que fazer? Sabe? Tem muita. Olha só, conectem isso às vezes com o relacionamento de vocês. E vocês vão identificar se vocês são a mãe do parceiro de vocês ou não. Tá? Se você começa a querer ensinar o marido como é que ele tem que limpar a bunda, parabéns, está se tornando a mãe do cara. E aí você vai dizer que a vida toda desse cara, a vida toda desse cara, ele não soube limpar a bunda direito porque você não ensinou para ele antes de você conhecer ele. Quer dizer que ele fazia errado. Quer dizer que, sabe, assim, às vezes tem mulheres que reclamam que o cara pendura a roupa no varal, a calça com as pernas para cima e o cos para baixo, ou com o cos para cima e as pernas para. Vai reclamar do cara por quê? A calça não vai secar? Que diferença faz se ela tá de ponta cabeça, de cabeça para cima, de cabeça para baixo? Gente, o foco é no resultado, não na estrada. Eu preciso encher essa garrafa de água. Não, porque tu tem que encher na torneira da pia, porque a água é mais fresquinha lá do que lá no outro lugar. Encher a garrafa de água. Só. Só. Obrigado, Juliana. Não tem outra coisa para fazer.
a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Tá? Gente, quando a gente faz isso no relacionamento, o relacionamento vai por água abaixo, tá? Se você quer ensinar o teu marido ou se o cara quer ensinar a mulher a fazer coisas básicas, esse relacionamento não dura. Não dura mesmo, tá? Ah, tu vai botar essa roupa? Ah, tu vai com a roupa que tu quiser. Com a roupa que tu quiser. Ah, não, mas tu não acha que devia fazer? Não, se eu achasse, eu faria. Parece metida, mas é muito gente boa. Não, mas olha só, gente, esse é um procedimento inconsciente, tá? Não tô querendo que vocês se culpem por isso. Isso é um procedimento inconsciente. No intuito de ajudar, você acaba passando por cima da ordem da ajuda, tá? A ordem da ajuda é: não se ajuda quem não quer ajuda. Você não pode ajudar quem não quer ajuda, que aí você vai estar sendo prepotente. Se alguém te pedir ajuda, ok, você pode decidir ajudar, mas se alguém não te pedir ajuda, não vai lá meter o teu bedelho, porque a pessoa vai entender isso como você se metendo na vida dela, vai te achar arrogante, vai brigar com você e você vai dizer: mas gente, eu só queria ajudar, eu só queria contribuir nada, queria botar o teu ponto de vista em cima do problema dos outros. É que nem quando o namorado ou marido vem querer controlar a roupa que você usa para sair. Você não vai aceitar essa atitude. Então, não cometa com o outro. Tá? O que pode é você com o teu parceiro e o teu parceiro com você chegar e dizer: olha, você usar esse tipo de roupa me incomoda. Eu me sinto um pouco incomodado com isso, porque expõe demais o teu corpo. Eu não gostaria que você expor. É uma situação. E a mulher, aí a outra pessoa tem que decidir o que ela quer fazer com essa informação, né? Agora, você exigir que a pessoa faça alguma coisa, aí ferrou, né? Gente, boa noite, gente. Já passamos do horário aqui. Vocês não estão fazendo pergunta. A Karina que mandou uma bem boa aí, né? Karina, é isso aí, mas não se culpa, tá? Tá, gente? Gratidão pela presença de vocês. Muito obrigado por tudo. Desculpa alguma fala aí mais forte minha, mas às vezes eu tenho que pegar pesado, não tem muito o que fazer. Nem o parceiro lá achou que estava 100% certo indo lá tirar a mãe do parceiro dela. Não, desculpa. O problema é teu, Cláudio. Foi a primeira vez, Jéssica. Gratidão. Não é bem crítica, tá? Crítica seria uma opinião. Isso aqui, tudo que eu passei para vocês, gente, é técnica, tá? É terapêutico. Então, isso tudo tem assim, um ponto muito forte na questão da nossa vida. Gratidão, gente, gratidão. Gratidão, não, só estou tentando ajudar algumas pessoas aí, tá bom? Boa noite, gente, bom descanso para todo mundo. Até mais.